Se você sente o coração apertado ao ver essa cena aqui, parabéns, a sua infância foi muito boa e você tá ficando velho também. Brincadeiras à parte, todos nós temos aquele jogo guardado em nosso coração, aquele jogo que marcou a nossa infância e nos deu muitas horas de diversão. E no meu caso foram diversos jogos. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês todos os jogos nostálgicos que marcaram a minha infância e me fizeram se apaixonar e me tornar um desenvolvedor de jogos atualmente. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e bora conferir os jogos mais nostálgicos da infância. O jogo da navinha foi o meu primeiro contato com jogos, pois sempre que eu ia na casa dos meus avós, eu e meus primos, todos nós jogávamos e a gente passava horas disputando pra ver quem ia mais longe. Sem dúvidas, esse toquinho aqui já bate a nostalgia em muita gente. E pra mim naquela época era algo incrível nós mesmos podermos controlar uma nave como nos filmes e derrotar os diversos alienígenas e seus chefões. Space Impact era um jogo que já vinha de fábrica em alguns modelos do lendário Nokia tijolão e com certeza marcou a infância de muita gente, nos revelando um novo universo incrível que estaria por vir nos anos futuros. E alguns anos mais tarde, meu primo comprou um PlayStation 1 e nele jogávamos diversos jogos, pois junto do console já veio um CD com diversos jogos demos, ou seja, jogos que tinham apenas uma fase ou minutos de gameplay disponível. E eu lembro de ficar maluco com os gráficos daqueles jogos naquela época. Foi aí que eu e o meu irmão incomodamos demais os nossos pais para comprarem um PlayStation 1 para nós, como presente dos Dias das Crianças. E por incrível que pareça, conseguimos convencer eles. E bom, chegou o dia e aquela caixa enorme embrulhada para presente já estava em nossa mesa. Abrimos o presente e lá estava o tão esperado PlayStation 1 e já corremos montar o console para testar, mas tinha algo um pouco diferente. O do meu primo, pelo que eu me lembre, não tinha CD e o nosso veio com fita. Bom, mas tudo bem, deve ser alguma versão diferente, não é mesmo? E ao ligar o console, a decepção se concretizou. Lembro até hoje da frase 999 jogos em um piscando na nossa tela, com uma musiquinha 8 bits de fundo. Esse era o famoso Polystation, que era uma réplica idêntica do PlayStation, mas que trazia jogos do antigo Nintendinho já em sua memória. O Polystation foi o meu primeiro videogame e lembro de ficar muito bravo na época. E até hoje não sei se o nosso pai comprou esse videogame enganado ou se só quis economizar mesmo no presente. Enfim, depois de horas emburrado e vendo que não adiantaria em nada, resolvi dar uma chance pro console e joguei pela primeira vez um dos jogos que marcariam a minha infância, Super Mario Bros. Eu e o meu irmão jogávamos de dupla sempre. Nos divertimos horas salvando a princesa, chutando as tartarugas, pegando as estrelas e entrando nas tubulações. Descobrimos que dava pra andar por cima das fases, que tinham salas de moedas secretas, salas que pulavam para níveis mais à frente e a cada nova descoberta mais o jogo nos ganhava. Porém, como sempre, precisávamos de mais jogos para satisfazer a sede natural que todo jogador tem por conhecer novas experiências. E nessa época alguns jogos me marcaram como o lendário Contra, com o diferencial da quantidade de armas diferentes que o jogo possuía. Chacal e a sua mecânica muito diferente, onde invadíamos base para resgatar soldados aliados. A primeira fita de um super-herói famoso dos desenhos da época, Batman do Nintendinho. Foi um jogo muito especial pra mim por trazer mecânicas de grudar na parede, por exemplo, e trocar de equipamentos ao longo da gameplay. E eu não poderia me esquecer do jogo do Homem-Aranha também, que me cativou pela sua trilha sonora e o fato de poder sair por aí soltando as teias por entre os prédios como o adorado Miranha. E também tinha um jogo de luta estilo beat'em up, muito divertido, que me lembrava demais Street Fighter.
Passados alguns anos se divertindo e satisfeito com esses jogos, saiu a notícia de que uma lan house da nossa cidade trouxe um novo console que estava fazendo muito sucesso por ter jogos extremamente realistas como nunca antes visto. O PlayStation 2 chegou, trazendo jogos incríveis como o nosso GTA San Andreas, e reunia toda a garotada da cidade depois da aula, e os fins de semana a lan house ficava o dia inteiro lotada. Comenta aí se você viveu essa época onde as lan houses era o ponto de encontro da galera. E o PlayStation 2 protagonizou a minha maior decepção nessa época, em uma história muito engraçada. Novamente pedimos muito por um presente para os nossos pais, e obviamente queríamos um PlayStation 2, e depois de meses insistindo, eles resolveram comprar. E no dia das crianças, eles foram buscar o nosso tão aguardado PlayStation 2, e dessa vez reforçamos para não errarem o nome. E outra vez aquela caixa enorme dentro da sacola quando chegaram já fez brilhar os nossos olhos. Mas a decepção veio a galope também. Por incrível que pareça, minha mãe resolveu pegar a grana e comprar um home theater pra ela. Essa cena eu nunca esquecerei. Lembro de ficar bem triste na época. Mas hoje em dia eu encaro com humor esses fatos e entendo perfeitamente que a nossa situação nunca foi das melhores. E eles faziam o melhor que podiam por nós. Obviamente que anos mais tarde eu realizei o meu sonho de comprar com o meu próprio dinheiro o meu próprio PlayStation 2. E me diverti horrores jogando GTA San Andreas e o lendário Need for Speed Underground 2. God of War 1 e 2 pra mim era o ápice da diversão nessa época. Porém, antes de chegar a comprar o meu próprio PS2 anos depois, eu pude experimentar jogos marcantes da era de ouro da pixel art, os lendários jogos em 16 bits que foram a evolução dos jogos do Nintendinho. Pouco tempo depois do episódio do Home Theater que eu contei anteriormente, ganhamos um computador velho de uma tia. E não servia pra muita coisa, mas com certeza não perderíamos a chance de colocar jogos nele. E um amigo da época fez uma cópia de um emulador de Super Nintendo nesse computador, e eu pude jogar jogos que definitivamente são os responsáveis por toda essa nostalgia que sinto hoje em dia com jogos retrô. A começar por Demon's Crest, que é um jogo extremamente bonito, feito com uma pixel art magnífica, e que você controla um demônio em busca de pedras que têm poderes especiais. A cada nova pedra que você recebe ao derrotar um chefão, você adquire uma transformação única com habilidades novas. Esse jogo não é um Metroidvania, mas passa um pouco dessa sensação, pois a maioria das fases tem 2 ou mais caminhos e ambientes diferentes bloqueados e secretos, que você precisará ter uma habilidade específica que te permitirá explorar esse outro trecho bloqueado. Fora a sensação de progressão muito boa e de que você está ficando cada vez mais poderoso a cada nova pedra conquistada. Outro jogo muito marcante pra mim e que tem mecânicas e funcionamentos muito parecidos com o do Demon's Crest é o Mega Man X1, 2 e o X3, onde você precisa derrotar os chefões de cada região, recebendo novas habilidades e desbloqueando partes da sua própria armadura. Esse é um outro jogo que gastei muitas horas da minha vida se divertindo. Front Mission Gunazard está também entre a lista dos jogos mais nostálgicos pra mim, mas esse poucas pessoas jogaram. Ele é um jogo onde você controla um robô gigante e realiza missões invadindo as bases inimigas para impedir os planos dos vilões. E além de ter uma pixel art extremamente bela, ele tem mecânicas bem diferentes, onde você pode ir mudando os equipamentos e as peças do seu robô, deixando ele cada vez mais forte com inúmeros tipos de tiros e armas diferentes, força, velocidade, mas na hora que a coisa apura, você pode sair desse robô e controlar o seu personagem minúsculo, que também tem uma arma, e você pode trocar essas armas que ele carrega. E essa mecânica traz uma dinâmica incrível e muito interessante para esse jogo, onde em algumas bases você precisa invadir de forma mais sorrateira, deixando o seu mecha em um local e se infiltrando apenas com a cara e a coragem.
Definitivamente, esses jogos são os responsáveis por me fazer escolher esse ramo de desenvolvimento de jogos atualmente e criar os meus próprios jogos para divertir outras pessoas. E eu tenho uma dica rápida para você que também tem essa paixão e gostaria de criar os seus jogos. Você pode aprender a criar o seu primeiro jogo por um preço extremamente baixo, saindo do zero, mesmo que ainda nunca tenha tido contato com a área antes, com o curso Start Game Dev, que foi planejado justamente para ajudar você iniciante a dar os primeiros passos. Eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo na descrição, junto com diversos outros cursos que eu recomendo para você aprender a criar os seus jogos. Você também jogou algum desses jogos nostálgicos que eu trouxe nesse vídeo? Comenta aqui embaixo quais são para você os seus top jogos nostálgicos. Obviamente que eu trouxe apenas alguns jogos aqui, galera, e foquei nos mais antigos. Atualmente eu já joguei sim jogos muito melhores que esses, como The Witcher ou até o próprio Hollow Knight, que é um grande indie fenômeno mundial atualmente. Mas o foco desse vídeo não era os melhores jogos que eu joguei, e sim os jogos nostálgicos que marcaram a minha infância e consequentemente serão os jogos mais antigos da minha vida. Lembrando que não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário. Essa simples interação tem o poder de me ajudar a crescer cada vez mais aqui dentro da plataforma, galera. Muito obrigado por essa força. E eu espero de verdade que você tenha curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!